Olá, este é o Poder Entrevista. Meu nome é Felipe Salgado, sou repórter do Poder 360. Estou aqui com Bento Albuquerque, que ocupou o cargo de ministro de Minas e Energia. Ministro, muito obrigado por conceder essa entrevista, é um prazer. É um prazer meu, Felipe, estar aqui com vocês e neste evento tão importante de energia. Eu acho que a energia é um dos setores mais promissores do país. Ministro, o Brasil tem uma grande diversidade de fontes energéticas, né? O setor elétrico, por exemplo, quando os reservatórios estão em níveis altos, nossa matriz elétrica chega a ter uma renovabilidade de 90%, né? Dentro dessa estrutura do setor elétrico. Além disso, nós somos grandes produtores de biomassa, inclusive petróleo e gás tem o potencial do pré-sal, a abertura tão esperada do potencial petrolífero da margem equatorial. Então, eu pergunto ao senhor, o Brasil já fez a sua transição energética em relação às metas que o mundo pretende alcançar em 2050? Com certeza. E essa transição energética, ela foi ao longo do tempo. O país, há 50 anos atrás, quando teve o primeiro choque de petróleo, viu a realidade de que nós tínhamos uma dependência muito grande de uma determinada fonte, que na época era o petróleo. Então, até por necessidade e pela potencialidade que o país tem, nós temos abundância e diversidade de fontes. Nós iniciamos lá na década de 70 do século passado esse processo de transição, de transformação energética. E a nossa matriz se tornou renovável, como você muito bem colocou. A matriz elétrica, 90% dela é renovável, e a matriz energética, 50% dela é renovável. Mas mais importante do que isso, ela é uma matriz que está se diversificando cada vez mais. E os atributos das fontes, isso também é muito importante considerar, cada vez mais terá um papel importante. E o petróleo e gás teve e está tendo esse papel importante nos últimos 40 anos, vamos assim dizer, desde o final da década, meados da década de 80 do século passado, quando nós começamos a sair da exploração e produção onshore para a exploração e produção offshore, o que tem contribuído em muito para o desenvolvimento econômico do país. O senhor remeteu à década de 1970, quando a gente teve o choque do petróleo em 1973, a gente teve o pró-álcool logo em seguida, nos anos 1974, 75, Isso. E depois, nos anos 2000, a gente teve o pré-sal, que trouxe, de certa forma, uma independência energética para o Brasil, né? E hoje a gente está dentro desse cenário, né, de mudança da matriz energética global, e o Brasil, como já foi dito aqui anteriormente, tem um potencial petrolífero imenso, já está posicionado entre uma das maiores fronteiras de exploração do mundo, né? Como preservar esse ativo que nós temos, né, o pré-sal e, como foi dito novamente, a margem equatorial, dentro desse cenário de transição? É necessário continuar explorando tanto o pré-sal e abrir essa fronteira da margem equatorial? Por que é tão necessário? Por que é tão necessário? Primeiro, nós temos ainda a necessidade dessa fonte energética. Nós somos um país em desenvolvimento e nós não podemos abrir mão do petróleo e do gás natural, que é uma das fontes do processo de transição, não para o Brasil, mas para o mundo. Então, se nós temos reservas, se nós temos potencial para explorá-las e de forma sustentável, nós devemos fazê-lo. Além da arrecadação que isso permite, da balança comercial, que nós temos um saldo extremamente positivo nesse setor, isso será fundamental para dar sustentabilidade, inclusive, para esse processo de transição energética que eu tenho falado atualmente, que é evolução energética. Que cada vez mais a exploração e produção de petróleo e gás
vai ser com menor pegada de carbono. Isso por conta do desenvolvimento tecnológico. E isso é evolução, não é transição. E é isso que vai ocorrer também com outras fontes. E isso a gente vê, inclusive, nas renováveis, que elas vêm evoluindo ao longo do tempo. Então, esse somatório de coisas e essa diversidade de fontes, um país como o Brasil não pode abrir mão. O senhor falou em evolução energética, o Daniel Yergin, uma das maiores autoridades do setor de energia, ele fala em adição energética, né? Que a passagem do carvão para o petróleo levou 100 anos, se concretizou em 1960, e em 2023 o carvão bateu o recorde de consumo histórico, puxado pela Índia, China, Indonésia, que representam 40% da população mundial. Então, o senhor está dizendo que as fontes fósseis, mesmo no cenário de transição energética global, ainda são as fontes estruturantes do motor econômico. Então, você não tem como substituir. Você não tem como virar essa chave. Você tem que saber como administrar essas fontes. Administrar em que sentido? Você vê a Petrobras, por exemplo, o que eles realizam em termos de pesquisa para que a produção deles, como eu falei aqui, tenha cada vez menos pegada de carbono. Pode ser que daqui a 20 anos, 30 anos, seja pegada zero de carbono. E você sabe que o petróleo está muito associado ao combustível, né? Mas o petróleo, hoje em dia, o que nós vestimos aqui é fruto da petroquímica. Como o carvão também vai ter um papel importante na carboquímica. Ele vai ter outras utilidades que não só a geração de energia, a geração de calor. Vão ter outras aplicações. Por isso que eu gosto do termo, respeitando todas as pessoas que defendem determinados processos, que é uma evolução que nós estamos vivenciando. E eu acho que isso é importante e o país, como o Brasil, tem que se conscientizar de que ele tem grandes reservas de fontes energéticas e tem que saber transformá-las em riqueza para o país. E essa riqueza dos recursos fósseis, ela servirá para financiar a própria transição? Com certeza. E mais ainda, ela proporcionará inclusão social. Se nós realizarmos a exploração e produção na margem equatorial, eu não tenho dúvida que aquela região norte e nordeste do país, que é talvez a região mais socialmente necessitada, vai ter uma outra oportunidade, vai ter uma outra realidade nos próximos 20, 30, 40 anos. Agora, ministro, pergunto ao senhor, os grandes consumidores de energia no Brasil, eles reclamam que o país tem energia barata, mas a conta é muito cara. E a gente está assistindo no Congresso Nacional alguns jabutis sendo colocados em determinados projetos que aumentam a conta de desenvolvimento energético e que se reflete na conta do consumidor cativo. Como é que o senhor vê essa inclusão de certas emendas, certos jabutis mesmo em projetos de lei que, por vezes, têm uma finalidade de desenvolver uma nova fonte e acabam dando subsídios a setores que não precisam, por terem justamente competitividade? O Brasil ele tem instrumentos interessantes, instrumentos institucionais, né? A começar pelo Executivo, ao Conselho Nacional de Política Energética, que hoje congrega 16 ministérios. Eu acho que essas políticas são importantíssimas para definir aquilo que o país precisa. Eu não gosto de entrar nesse mérito do jabuti, eu acho que os interesses são válidos. Eu acho que todos têm que defender os interesses do setor que representam. Agora, se o país tiver políticas públicas, estratégia da onde nós queremos alcançar no setor energético, por exemplo, não faz sentido nenhum
jabutis ou lobbies ou o que quer que seja para que uma fonte prevaleça sobre outra. Então, eu acho que o mais importante é você fortalecer as instituições que o país já possui e, junto com o Congresso Nacional, definir as políticas públicas que efetivamente trarão uma melhor modicidade tarifária, permitirão a reindustrialização do país e outros benefícios que estão associados a isso, que é a geração de emprego, renda e, consequentemente, riqueza. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado pela entrevista e eu agradeço a todos os web espectadores que nos acompanharam. Muito obrigado. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.